O pai de Beatriz, Roberto, era um cirurgião renomado e temido em toda a cidade de São Paulo. Suas mãos habilidosas salvavam vidas todos os dias no Hospital Santa Cruz, e seu nome era sussurrado com reverência nos corredores da instituição médica mais prestigiosa da região. Durante 30 anos de carreira, ele havia construído uma reputação sólida como um dos melhores cirurgiões cardiovasculares do país. Para Roberto, sucesso tinha apenas um molde sagrado e inquestionável: o jaleco branco imaculado, o bisturi reluzente na mão, o poder divino de decidir entre a vida e a morte no centro cirúrgico. O irmão de Beatriz, Miguel, que seguiu religiosamente os passos do pai como médico cardiologista, era o filho dourado, o orgulho absoluto que fazia os olhos de Roberto brilharem de satisfação e vaidade. Miguel havia se formado com honras na mesma universidade que o pai. Havia feito residência no exterior e agora trabalhava ao lado de Roberto no mesmo hospital, perpetuando o legado familiar da medicina. E Beatriz, ela era completamente diferente do que a família esperava. Tinha um doutorado em pedagogia pela prestigiosa Universidade de São Paulo. Havia publicado diversos artigos revolucionários sobre educação infantil em revistas acadêmicas respeitadas e dedicava cada fibra de sua alma a transformar a vida de centenas de crianças em situação de vulnerabilidade social. Durante 15 anos, ela havia desenvolvido métodos inovadores de ensino que mudavam destinos para sempre, criando programas educacionais que tiravam crianças da marginalidade e as colocavam no caminho do conhecimento e da esperança. Seu trabalho era reconhecido por especialistas em educação de todo o Brasil, e ela havia recebido prêmios importantes por suas contribuições à pedagogia social. Mas para sua própria família, para as pessoas que mais deveria amar e apoiar, isso era apenas um passatempo insignificante, um trabalho flexível de quem não tinha ambição real ou coragem para enfrentar uma profissão séria. Pintar dedinhos, como Roberto dizia, com um sorriso cruel e desdenhoso nos lábios, sempre diante de todos os convidados importantes que frequentavam a casa da família, como se a vida inteira de Beatriz fosse uma piada de mau gosto que ele contava para entreter os outros. Ele fazia questão de diminuir o trabalho da filha em público, transformando anos de estudo e dedicação em algo trivial e sem importância. Minha filha trabalha com criancinhas, dizia com um tom que deixava claro que considerava aquilo uma perda de tempo, uma escolha de alguém que não tinha capacidade para algo mais desafiador. A cada jantar de família, especialmente nos domingos, quando toda a família se reunia na mansão dos pais, Beatriz sentia sua voz desaparecer completamente, como se ela fosse um fantasma sentado à mesa de mogno polida, enquanto os olhares admirados e os aplausos calorosos se voltavam sempre e exclusivamente para Miguel. As conquistas médicas dele eram celebradas com champanhe francês caríssimo. Suas cirurgias bem-sucedidas viravam épicas histórias heróicas contadas e recontadas até a exaustão por Roberto, que se deliciava em detalhar cada procedimento, cada vida salva, cada reconhecimento recebido pelo filho. Miguel havia salvado um empresário importante na semana passada. Miguel havia sido convidado para um congresso internacional. Miguel havia recebido uma proposta para trabalhar em um hospital particular ainda mais prestigioso. E Beatriz, ela permanecia ali, completamente invisível naquele círculo dourado de sucessos médicos, carregando em silêncio uma dor profunda e cortante que crescia como um tumor maligno a cada piada maldosa, a cada gesto de desdém, a cada momento humilhante em que seu trabalho era pisoteado e diminuído diante de pessoas que ela respeitava. Ela havia tentado inúmeras vezes compartilhar suas próprias conquistas. O projeto que havia tirado 50 crianças das ruas, o método de alfabetização que estava sendo replicado em outras cidades, o convite para palestrar em universidades. Mas sempre que começava a falar, alguém mudava de assunto,
ou Roberto fazia algum comentário sarcástico que silenciava qualquer tentativa de reconhecimento. A mãe de Beatriz, Márcia, uma mulher elegante, mas submissa, nunca interferia nessas situações. Ela havia aprendido, ao longo de 30 anos de casamento, que era melhor não contrariar Roberto quando ele estava brincando com a família. Márcia também não compreendia completamente o trabalho da filha, pois havia sido criada numa época em que mulheres de classe alta não precisavam trabalhar, e educação infantil lhe parecia mesmo algo menor comparado à medicina. Então, Beatriz enfrentava essa batalha sozinha, sem aliados, sem ninguém que defendesse seu valor ou reconhecesse sua importância. Mas o que o pai arrogante e prepotente de Beatriz não sabia, o que nenhum deles imaginava em seus piores pesadelos, é que ela guardava um segredo explosivo, um trunfo poderoso escondido nas sombras de sua vida profissional. Um convite dourado que havia chegado discretamente às suas mãos trêmulas 3 semanas antes. A entrevista para se tornar diretora de educação da poderosa e influente Fundação Amanhecer. Esta não era uma fundação qualquer. Era uma das maiores e mais influentes instituições filantrópicas de todo o estado de São Paulo, que movimentava a impressionante e astronômica quantia de 50 milhões de reais anuais em projetos sociais e educacionais que literalmente mudavam vidas e transformavam comunidades inteiras. A Fundação Amanhecer tinha um histórico impressionante. Havia construído escolas em favelas, financiado bolsas de estudo para milhares de jovens carentes, criado programas de capacitação profissional que tiravam famílias da pobreza e mantinha parcerias com as principais universidades do país. Ser escolhida para dirigir a área educacional dessa fundação significava ter nas mãos o poder de impactar diretamente a vida de milhões de pessoas, de moldar políticas educacionais que seriam referência nacional, de comandar uma equipe de centenas de profissionais especializados. E numa ironia deliciosa e quase poética do destino, esses projetos incluíam o financiamento generoso e substancial do próprio Hospital Santa Cruz, onde o pai de Beatriz reinava como cirurgião-chefe e onde Miguel trabalhava como cardiologista. A mesma instituição que Roberto venerava e respeitava profundamente, que considerava o templo sagrado de sua carreira, que lhe dava status e reconhecimento social. Agora queria Beatriz como líder absoluta de seus projetos educacionais. A filha que ele desprezava e diminuía constantemente estava prestes a se tornar uma das pessoas mais influentes na área social do Estado, com poder de decisão sobre verbas que mantinham funcionando o hospital onde ele trabalhava. Beatriz havia passado por 3 etapas rigorosas de seleção. Primeiro, uma análise detalhada de seu currículo e de seus projetos anteriores. Depois, uma apresentação de 2 horas para um comitê de especialistas, onde ela havia defendido sua visão sobre educação transformadora com uma paixão e competência que impressionou a todos os presentes. Por fim, uma entrevista pessoal com Helena Soares, a presidente da Fundação, uma mulher de 60 anos que havia construído um império filantrópico e que raramente se impressionava com candidatos. Mas Beatriz havia conseguido algo raro. Havia conquistado não apenas o respeito, mas a admiração genuína de Helena, que viu nela não apenas uma profissional competente, mas uma visionária capaz de revolucionar a educação social no Brasil. O processo de seleção havia durado 2 meses e Beatriz manteve tudo em absoluto sigilo. Não contou para ninguém da família, não compartilhou suas expectativas, não mencionou sequer a possibilidade. Ela havia aprendido, ao longo dos anos, que suas conquistas profissionais não eram valorizadas em casa, então decidiu que desta vez seria diferente. Se conseguisse a posição, seria uma surpresa completa. Se não conseguisse, ninguém saberia de sua derrota, e ela não teria que suportar os comentários sarcásticos do pai sobre mais uma tentativa frustrada de ser levada a sério.
Naquele mesmo dia fatídico de domingo, 3 semanas depois da entrevista final, quando Roberto a desdenhou pela última vez na frente de visitas importantes, um casal de médicos amigos da família que haviam vindo jantar, rindo da cara de Beatriz, como se ela fosse um palhaço patético cuja única função era entreter os convidados com sua profissão de brinquedo, ela respirou fundo e sentiu o ar queimar seus pulmões de indignação contida. "Contem para os nossos amigos o que a Beatriz faz da vida", havia dito Roberto com aquele sorriso malicioso. "Ela brinca de escola com criancinhas. Muito fofo, não é? Enquanto eu salvo vidas no centro cirúrgico, ela ensina musiquinhas e faz desenhinhos coloridos." Naquele momento, algo se quebrou definitivamente dentro de Beatriz. Ela olhou para o pai, depois para a mãe, que desviou o olhar constrangida, depois para Miguel, que riu junto com os convidados, e tomou a decisão mais corajosa e importante de sua vida inteira. Levantou-se da mesa sem dizer uma palavra. Foi até seu quarto, olhou-se no espelho do banheiro, encarou seus próprios olhos vermelhos de lágrimas de raiva contidas e fez uma promessa para si mesma. Não iria mais mendigar respeito como uma criança desesperada implorando por migalhas de atenção e reconhecimento. Ela iria conquistar seu lugar com competência brutal e determinação inabalável. E quando chegasse sua hora, não haveria mais como ignorá-la ou diminuí-la. Na segunda-feira seguinte, o telefone de Beatriz tocou. Era Helena Soares, com a notícia que mudaria sua vida para sempre. Ela havia sido escolhida para ser a nova diretora de educação da Fundação Amanhecer. "Beatriz", disse Helena com voz firme e decidida, "você foi unânime entre todos os avaliadores. Sua visão, sua experiência e sua paixão pela educação nos convenceram de que você é exatamente o que precisamos para levar nossos projetos ao próximo nível. Queremos que você assuma o cargo o mais rápido possível." Beatriz mal conseguiu conter a emoção, mas manteve a compostura profissional. Aceitou a posição, definiu os detalhes contratuais e pediu apenas uma coisa: que o anúncio oficial fosse feito na festa de gala anual da família, que aconteceria na sexta-feira seguinte. Helena achou a solicitação um pouco inusitada, mas concordou. "Será um prazer anunciar sua nomeação em qualquer evento que você considere apropriado", disse a presidente da fundação. "Afinal, você merece que sua conquista seja celebrada da forma que desejar." Beatriz explicou brevemente a situação familiar, sem entrar em detalhes sobre os anos de humilhação, e Helena compreendeu imediatamente. Como mulher que havia enfrentado seus próprios desafios para chegar ao topo de uma área dominada por homens, ela sabia exatamente o que significava ter que provar seu valor constantemente. A festa de gala anual da família Silva era um evento tradicional que acontecia há 15 anos. Roberto havia criado essa tradição quando se tornou chefe de cirurgia do Hospital Santa Cruz, como uma forma de reunir colegas, amigos influentes, autoridades médicas e personalidades importantes da sociedade paulistana. Era uma noite de ostentação e networking, onde Roberto brilhava como anfitrião, contava suas histórias de sucesso, apresentava Miguel como seu sucessor e, inevitavelmente, fazia piadas sobre Beatriz para entreter os convidados. A festa daquele ano seria especial porque Roberto havia acabado de receber um prêmio importante da Associação Médica de São Paulo e ele queria celebrar com pompa e circunstância. Havia contratado o melhor buffet da cidade, decorado o salão de festas de sua mansão com flores caríssimas e convidado mais de 300 pessoas da alta sociedade. Era o evento social do ano para a família, e Roberto estava particularmente animado porque vários jornalistas da área médica estariam presentes para cobrir a festa. Chegou então a noite da festa de gala, a sexta-feira que mudaria para sempre a dinâmica da família Silva. O salão estava deslumbrante, luzes douradas cintilavam como estrelas no teto alto. Aplausos ecoavam pelo ambiente majestoso.
Convidados ilustres, em trajes elegantíssimos, circulavam como pavões orgulhosos com taças de champanhe cristalino nas mãos. O ar estava carregado de perfumes franceses caríssimos e conversas sussurradas sobre poder, prestígio e influência. E via médicos renomados, empresários importantes, políticos influentes, jornalistas respeitados e até algumas celebridades que eram pacientes de Roberto. No palco principal, iluminado por holofotes profissionais, Roberto sorria radiante para a plateia de 300 pessoas influentes. Vestindo seu smoking mais caro, exibindo o prêmio que havia recebido, e como sempre fazia em suas festas, começou a fazer piadas cruéis e humilhantes às custas de Beatriz. Era uma tradição macabra que ele mantinha. Sempre encontrava uma forma de diminuir a filha diante dos convidados, como se isso fosse parte do entretenimento da noite. Meus queridos amigos, disse Roberto ao microfone, sua voz ecoando pelo salão, vocês conhecem meu filho Miguel, que está seguindo meus passos na medicina e já é um cardiologista brilhante. Aplausos calorosos ecoaram pelo salão e Miguel acenou da plateia, sorrindo com orgulho. Mas vocês também precisam conhecer minha filha Beatriz, continuou Roberto. E Beatriz sentiu o estômago se contrair, sabendo o que viria a seguir. Ah, essa aí prefere brincar de professora de criancinhas. Enquanto eu salvo vidas de verdade no centro cirúrgico, ela fica fazendo artesanato colorido e ensinando musiquinhas. A gargalhada alta e desrespeitosa de Roberto ecoou pelo salão, seguida de risos forçados e desconfortáveis de uma plateia visivelmente constrangida. Muitos convidados olharam para Beatriz com pena. Outros desviaram o olhar, claramente incomodados com a crueldade pública do pai. Mas Roberto não percebia o constrangimento geral. Estava muito ocupado se divertindo com sua própria piada. O coração de Beatriz batia como um tambor de guerra. Sua respiração estava pesada e controlada, e ela sentia o sangue ferver nas veias, mas mantinha uma expressão serena no rosto. Ela sabia que sua hora estava chegando, que em poucos minutos toda aquela humilhação se transformaria no momento mais doce de sua vida. Olhou discretamente para o relógio. Faltavam apenas 5 minutos para as 9 horas, o horário combinado com Helena Soares. Mas então, exatamente como num filme dramático de Hollywood, o inesperado aconteceu de forma absolutamente espetacular. As grandes portas duplas do salão se abriram dramaticamente com um estrondo surdo que cortou o ar como um trovão. Helena Soares, a poderosa e temida presidente da Fundação Amanhecer, uma mulher elegante de 60 anos que comandava impérios filantrópicos e que era respeitada em todo o país, caminhou com passos firmes e determinados até o palco. Seus saltos Louboutin ecoando no mármore italiano como batidas de martelo anunciando uma sentença. Helena não estava sozinha. Ela era acompanhada por 2 assessores importantes da fundação e por um fotógrafo oficial, pois o anúncio da nova diretora seria documentado para os veículos de comunicação da instituição. A presença dela no salão causou um frisson imediato entre os convidados. Muitos a reconheceram instantaneamente, afinal, Helena Soares era uma personalidade conhecida. Havia aparecido em capas de revistas, era frequentemente entrevistada sobre filantropia e responsabilidade social. E sua fundação era uma das mais respeitadas do país. O salão inteiro de 300 pessoas silenciou instantaneamente, como se alguém tivesse desligado o som do mundo com um controle remoto invisível. Você podia ouvir uma agulha cair no chão, podia sentir a tensão elétrica no ar, podia perceber que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Roberto parou de falar no meio da frase, confuso com a interrupção inesperada, tentando entender quem era aquela mulher imponente que havia acabado de transformar sua festa numa espécie de evento oficial. Helena subiu ao palco com a autoridade de quem estava acostumada a comandar situações importantes. Cumprimentou Roberto com um aceno educado, mas distante, e se dirigiu diretamente ao microfone.
Sua presença irradiava poder e determinação, e todos os presentes perceberam imediatamente que ela não estava ali por acaso. Havia algo muito importante para ser anunciado. Boa noite a todos, disse Helena com uma voz clara, forte e autoritária, que cortou o silêncio como uma lâmina afiada. Peço desculpas pela interrupção, mas estou aqui esta noite para fazer um anúncio muito especial e importante. Ela fez uma pausa dramática, olhou diretamente para Beatriz na plateia e sorriu com orgulho genuíno. É com imenso orgulho, satisfação e honra que apresento oficialmente a nova diretora de educação da Fundação Amanhecer, Beatriz Silva. O nome de Beatriz ecoou pelo salão como um trovão ensurdecedor, reverberando nas paredes cobertas de mármore, penetrando na alma de cada pessoa presente, transformando completamente a atmosfera da festa. Por um momento que pareceu eterno, ninguém se moveu, ninguém respirou, ninguém conseguiu processar completamente o que havia acabado de ouvir. Então, como ondas se espalhando num lago, olhares de surpresa absoluta, choque profundo e incredulidade total se voltaram para Beatriz como holofotes poderosos. Alguns convidados começaram a sussurrar entre si, tentando entender a magnitude do que estava acontecendo. Outros simplesmente ficaram boquiabertos, incapazes de conciliar a imagem da filha que brinca com criancinhas com a realidade de uma das posições mais importantes da filantropia brasileira. Roberto congelou completamente na plateia, o microfone ainda na mão, o sorriso arrogante desaparecendo do rosto como neve derretendo no sol, seus olhos arregalados de puro espanto e descrença. Pela primeira vez em décadas, ele estava completamente sem palavras, sem reação, sem controle da situação. Miguel desviou o olhar rapidamente, claramente desconfortável e envergonhado, percebendo subitamente como havia subestimado a irmã durante todos aqueles anos. Márcia, a mãe de Beatriz, levou a mão ao peito, emocionada e confusa ao mesmo tempo, tentando processar o fato de que sua filha havia conquistado algo tão importante sem que ela soubesse de nada. Os convidados começaram a se olhar uns aos outros, muitos reconhecendo agora a importância da Fundação Amanhecer e compreendendo a magnitude da conquista de Beatriz. Helena continuou seu discurso explicando brevemente a importância da posição e os projetos que Beatriz comandaria. A Fundação Amanhecer é responsável por projetos educacionais que impactam diretamente a vida de mais de 100 mil crianças e jovens em todo o estado de São Paulo. Beatriz foi escolhida entre centenas de candidatos de todo o país, após um processo seletivo rigoroso que durou 3 meses. Sua experiência, sua visão inovadora e sua paixão pela educação transformadora a tornaram a escolha unânime de nosso conselho diretor. O silêncio era ensurdecedor, pesado, carregado de eletricidade e expectativa. Todos esperavam para ver como Beatriz reagiria a esse momento que claramente mudaria sua vida e sua posição na família para sempre. Beatriz se levantou lentamente de sua mesa, sentindo todas as 300 pessoas, a observando com atenção total. Cada movimento sendo analisado, cada expressão sendo interpretada. Ela caminhou até o palco com a postura mais elegante e confiante que conseguiu reunir. Cada passo, uma declaração silenciosa de vitória. Cada movimento, uma resposta a anos de humilhação e desprezo. Subiu os degraus dourados do palco, cumprimentou Helena com um abraço respeitoso e carinhoso e segurou o microfone com firmeza inabalável. Pela primeira vez em toda a sua vida, em 35 anos de existência, a voz de Beatriz foi verdadeiramente ouvida, respeitada e valorizada naquele ambiente familiar. Obrigada, Helena, pela confiança e pela oportunidade, começou Beatriz, sua voz firme e emocionada ao mesmo tempo. E obrigada a todos vocês por estarem aqui esta noite para testemunhar este momento tão especial para mim. Ela fez uma pausa, olhou diretamente para o pai, que ainda estava paralisado de surpresa, e continuou com uma dignidade impressionante.
Durante muitos anos, ouvi que meu trabalho era apenas brincar com criancinhas, que educação infantil era um passatempo sem importância, que eu deveria ter escolhido uma profissão mais séria. Sua voz não demonstrava amargura, apenas uma firmeza serena que impressionou a todos. Mas eu sempre acreditei que educar é transformar, que cada criança que passa por nossas mãos carrega dentro de si o potencial para mudar o mundo. O salão estava em silêncio absoluto, cada palavra de Beatriz sendo absorvida com atenção total. Muitos convidados começaram a se dar conta de como haviam subestimado aquela mulher, de como haviam sido influenciados pelos comentários depreciativos de Roberto. O respeito não se pede como uma esmola humilhante. Ele se conquista com trabalho incansável, dedicação absoluta, competência inquestionável e, principalmente, com a coragem de acreditar em nossos sonhos, mesmo quando ninguém mais acredita. Beatriz olhou novamente para o pai, desta vez com compaixão em vez de ressentimento. E se salvar vidas no centro cirúrgico é nobre e admirável, e realmente é, formar e moldar futuros brilhantes na sala de aula também é uma missão sagrada e transformadora. Naquele momento épico e transformador, Beatriz não era mais a filha invisível e desprezada que se escondia nas sombras da família. Ela era a mulher forte, poderosa e determinada que estava prestes a transformar para sempre o legado de sua família, reescrevendo a história com suas próprias mãos e provando que o valor de uma pessoa não se mede pelo jaleco que ela veste, mas pelo impacto que ela causa no mundo. Os aplausos começaram devagar, com alguns convidados mais sensíveis, e foram crescendo até se tornar uma ovação de pé que durou vários minutos. Roberto permaneceu sentado, ainda processando a reviravolta completa em sua percepção da filha. Miguel se levantou e aplaudiu, reconhecendo finalmente o valor da irmã. Márcia chorava de emoção, orgulhosa e arrependida ao mesmo tempo. Helena voltou ao microfone para concluir o anúncio oficial. Beatriz assumirá suas funções na próxima segunda-feira e tenho certeza de que, sob sua liderança, nossos projetos educacionais alcançarão patamares ainda mais altos. Ela representa exatamente os valores que nossa fundação defende: excelência, dedicação e compromisso com a transformação social. Depois da festa, quando todos os convidados haviam ido embora e a família ficou sozinha, Roberto se aproximou de Beatriz pela primeira vez em anos, com uma expressão de respeito genuíno. "Filha", disse ele, a voz embargada de emoção, eu não sabia. Peço desculpas por todos esses anos. Eu estava errado. Era a primeira vez que Beatriz ouvia o pai pedir desculpas por alguma coisa. E ela percebeu que aquele momento marcava não apenas sua vitória profissional, mas também o início de uma nova fase em sua relação familiar. A palavra de Deus nos ensina com sabedoria eterna em Provérbios capítulo 22, versículo 29. "Vês um homem diligente na sua obra. Perante reis será posto. Não permanecerá entre os de posição inferior." Isso significa que quando alguém trabalha com dedicação verdadeira e excelência inquestionável, essa pessoa será reconhecida e elevada a posições de destaque e honra, não ficando para sempre entre os menos importantes ou menos valorizados. Deus honra aqueles que honram seu trabalho, que se dedicam com amor e competência àquilo que fazem, independentemente de como outros possam julgar ou diminuir seus esforços. A história de Beatriz nos ensina que o reconhecimento pode demorar, que podemos passar anos sendo subestimados e desvalorizados, mas quando trabalhamos com propósito e excelência, nossa hora de brilhar inevitavelmente chega. E quando chega, ela vem de forma tão poderosa que transforma não apenas nossa própria vida, mas também a percepção que outros têm sobre nós e sobre o valor do nosso trabalho. E você que está ouvindo essa história inspiradora, já enfrentou o peso doloroso e sufocante de ser constantemente desvalorizado, humilhado e ignorado por pessoas que deveriam te apoiar?
Já passou por momentos em que seu trabalho, seus sonhos e suas conquistas foram diminuídos ou ridicularizados? Já chegou aquele momento decisivo em que você decidiu que sua voz também merece ser ouvida, respeitada e valorizada? Lembre-se, seu valor não depende do reconhecimento dos outros. Seu trabalho tem importância independentemente de quem consegue enxergar isso. Continue se dedicando, continue crescendo, continue acreditando em seus sonhos. Sua hora de brilhar também vai chegar. E quando chegar, será impossível ignorar sua luz. Compartilhe sua experiência pessoal e tocante nos comentários abaixo. Conte-nos sobre momentos em que você foi subestimado, sobre como superou as dificuldades, sobre suas próprias vitórias e conquistas. Sua história pode inspirar outras pessoas que estão passando por situações similares. E se essa história tocou profundamente o seu coração, despertou algo adormecido dentro de você e te inspirou a lutar pelos seus sonhos com ainda mais determinação, digite nos comentários com força total: eu creio.